Baal, de uma outra nação, e eles fizeram aliança fazendo o casamento. E se a situação de Israel já não estava boa, agora com essa junção de Acabe com Jezebel, ficou muito pior. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, o povo que Deus separou, que Deus abençoou para herdar a terra de Canaã, o povo escolhido de Deus. Mas naquele momento, o povo de Israel, eles estão longe da presença de Deus. Eles estão envolvidos agora na idolatria, adorando até mesmo o Deus Baal, se esquecendo do Deus verdadeiro. Na verdade, eles se afastam de Deus, e quando nós nos afastamos de Deus, as coisas não ficam muito boas. Tem pessoas que às vezes se afastam de Deus e falam assim: nossa, o que está acontecendo com a minha vida? É porque se afastou de Deus, é porque saiu da presença de Deus. E de repente Israel fica numa situação muito difícil. Jezebel começa a caçar os profetas de Israel. Na verdade, ela manda matar todos os profetas. E começa a haver uma perseguição sobre aqueles que serviam Deus, aqueles que guardavam a palavra, que faziam a vontade do Senhor. E o povo em si não guardava mais a palavra, não guardava mais os mandamentos. A maioria das pessoas que estavam em Israel, eles estavam voltados agora para a idolatria, para o pecado, para as coisas erradas, até porque o rei estava adorando o Deus Baal, Jezebel também. Então as orientações que vinham era para adorar o rei Baal. A situação espiritual de Israel era muito precária. É mais ou menos como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que se convertem, aceitam a Jesus, vêm para a igreja, mas elas trazem o mundo junto com ela. Quando Jesus fez aquela oração: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre. Então, quando a gente se converte, a gente entrega o nosso coração para Jesus, nós temos que nos libertar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. A gente sai da idolatria, da prostituição, dos vícios, dos roubos e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós saímos de lá e começamos uma nova vida. Por isso que Jesus fala que é um novo nascimento, uma nova vida em Jesus. E o povo de Israel estava agora vivendo no mundo, estava vivendo uma vida de pecado. Então Deus precisava fazer o quê? Deus precisava tratar, Deus precisava fazer alguma coisa para trazer aquele povo de volta. Então o profeta Elias chega até Acabe e fala esse texto que nós lemos aqui, fala assim: então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E quando o rei recebeu essa palavra, naquele momento o céu se fechou e parou de chover, e não tinha mais o orvalho na manhã. Começou a faltar água. Foi passando os meses, foi passando os anos, o gado morrendo, as pessoas passando provações, necessidades, dificuldades. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, separado de Deus, se esqueceu dos caminhos do Senhor. Então, durante aqueles dias houve seca e não tinha mais abundância de água. Os rios começaram a secar, as lagoas começaram a secar. E Deus falou assim para Elias: Elias, eu vou cuidar de você. Você sobe até aquele monte e fica lá. E a palavra de Deus fala assim que durante o tempo que Elias ficou naquele monte lá, tinha um ribeiro que passava na beira do monte,
E ele tinha água cristalina, água fresquinha ali para tomar. E todas as manhãs e todas as tardes, Deus mandava um corvo trazer um pedaço de carne para Elias comer. Enquanto as pessoas estavam procurando alimento, passando provações, necessidades, Deus estava cuidando de Elias. Fala para o teu irmão, Deus quer cuidar de você. Deus ama você e quer cuidar de você. Elias era uma das pessoas que tinha guardado a palavra, que estava na obediência, que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era um profeta, um dos profetas, que na verdade tinha muitos profetas, muitos foram mortos. Jezebel matou quase todos os profetas. Alguns que foram separados, tirados, escondidos, mas a maioria dos profetas morreram. Mas Elias está lá no monte, toda manhã vinha o corvo, trazia um pedaço de carne, ele comia, ele descia no ribeiro, tomava água. Chegou uma hora que Deus falou assim: Elias, acabou, você vai até Sarapeta, aonde tem uma viúva ali, e ela vai cuidar de você. Ela vai alimentar você. Elias saiu e foi até a casa da viúva. Quando ele chega na casa da viúva, a viúva está saindo de lá de dentro da casa e pegando alguns gravetos. Olha bem que eu vou falar para você. Não tinha mantimento, tá? A água, era muito difícil você encontrar algum lugar que tivesse água. As pessoas tinham que andar muito, procurar muito para achar água. E Elias pegou e falou assim para aquela mulher: me arruma um pouco d'água. Aquela mulher traz um pouco d'água para ele e ele bebe. Aí ele fala assim: agora eu quero que a senhora faça para mim um bolo. Ela fala assim: meu senhor, não tem como eu fazer um bolo do senhor. Eu vim aqui pegar alguns gravetos e eu vou fazer, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo, e eu e meu filho vamos comer esse bolo, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. A situação era muito precária. As dificuldades para o povo eram muito grandes. Todo mundo passando uma dificuldade. Interessante que todo mundo passando dificuldade, mas você vê que aqueles que guardam a palavra naqueles dias, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que escolheram servir Deus, Deus cuida deles. Aquela viúva tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela falou assim: nós vamos fazer esse bolo e vamos morrer. Mas era uma mulher que temia Deus, que guardava a palavra, que fazia a vontade do Senhor. Então Deus vai cuidar dela. Aí o profeta fala para ela: não, você vai lá dentro, faz primeiro para mim o bolo, porque o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Fala para o seu irmão: reino de Deus em primeiro lugar. Fala forte para ele: reino de Deus em primeiro lugar. Elias representava o reino de Deus. Vai lá e faz um bolo para mim, um bolo pequeno, e depois você faz para você e para o seu filho. Só que tem uma coisa: a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. A mulher vai lá, faz o bolo, ela está na obediência, ela está crendo na palavra, ela crê no profeta, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. E ela então crê no profeta, ela vai lá, faz o bolo, traz para o profeta come, ela faz o bolo dela, e quando ela volta a olhar na botija, a botija está com a mesma quantia do azeite. A farinha na panela está a mesma coisa. E no outro dia ela vai e faz bolo de novo, e a farinha não se acaba, e nem o azeite da botija. Deus está operando milagre ali. Deus está operando milagre. E Elias fica ali, e ali ele come, e ele passa o tempo. Só para eu estou falando essa parte para você entender que Deus cuida da gente.
Passou algum tempo, mas aquela viúva lá, o filho daquela viúva lá, fica doente. O menino fica doente e morre. E a mulher fica desesperada e chega para o profeta e fala assim: profeta, meu filho morreu, o que eu vou fazer agora? É a única coisa que eu tenho. O senhor fez multiplicar aí a farinha, o azeite, mas o que adiantou? Nós íamos comer aquele bolo e morrer, agora o meu filho morre. E o profeta pega e fala: fica calma, fica tranquila. Diante das situações que acontecem na vida da gente, a gente tem que aprender a ficar calmo e tranquilo e confiar em Deus. Amém? Eu sei que tem situações que a gente fica a flor da pele, que a gente fica nervoso, mas a gente tem que se controlar e confiar em Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Deus cuida de você, não importa o que esteja acontecendo com a tua vida, não importa o problema que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando, acredite que Deus, Ele cuida de você, que Ele tem uma válvula de escape, que Ele tem uma solução para você, Ele tem a bênção. Agora você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa pôr o teu coração. E o profeta vai então, pega aquele menino, leva para o quarto, deita sobre ele, ora. E daqui a pouco, o profeta pede para Deus: Deus, traz de volta o fôlego de vida para esse menino. Muita gente está sofrendo, mas essa viúva vai sofrer um pouquinho mais ainda. Deus, traz de volta. E Deus traz de volta. Aquele menino ressuscita. E o profeta leva para ela. E aquela mulher então se alegra e fala: agora eu creio que você é a profeta de Deus mesmo. Mas aí Deus fala assim para o profeta Elias: olha, Elias, vai lá e vai conversar com Acabe, com o rei Acabe. O rei Acabe de Jezebel já tinha mandado os soldados revirar tudo quanto fosse lugar para encontrar com Elias, porque eles queriam matar Elias. Elias profetizou que não ia chover, a terra, uma seca muito grande, gente passando fome, o rei passando provações, necessidade, faltava de tudo. Então eles queriam matar Elias. E eles procuram Elias em todo lugar, mas não acham Elias. A mão de Deus estava sobre ele, a proteção de Deus estava sobre ele. Mas agora Deus fala assim: Elias, vai ao encontro de Acabe. E ele vai ao encontro de Acabe. E quando ele se encontra com Acabe, olha o que Acabe fala para ele. Acabe fala assim: Acabe encontra com ele e fala assim: você é a pessoa que está colocando confusão aqui em Israel? O profeta fala assim: eu não estou trazendo confusão nenhuma aqui. Mas quem está fazendo confusão é você, porque você não guarda a palavra, porque você não obedece a Deus, porque você virou as costas para Deus, você não está servindo Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você, Acabe. Você tem 400 profetas que servem Baal. E eu quero fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio com esses profetas. Porque Elias entendeu assim: o povo está descrente. E o povo precisa ver um sinal, alguma coisa. Tem gente que precisa ver alguma coisa para acreditar. E aquele povo estava tão distante de Deus, e então o profeta chama o povo e fala assim: olha, eu quero falar para vocês que nós vamos agora aqui, ó, eu quero que os 400 profetas de Baal venham aqui, e nós vamos pegar, cada um de nós vamos pegar um novilho, e nós vamos oferecer para o nosso, eu vou oferecer para o meu Deus, e os 400 profetas oferecem para o Deus Baal deles. O Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. Juntou aquela multidão de pessoas. Era um desafio, era uma luta. E aí trouxeram os bois, os profetas de Baal vieram, e Elias falou assim: olha, pode cortar em vários pedaços, cada um pega uma parte, e vocês fazem o sacrifício e chamam por Baal. E eles então montaram o altar, cortaram o boi e colocaram ali em cima e começaram a gritar por Baal, e começaram a chamar para que Baal respondesse, para que Baal consumisse aquela oferta, mas nada aconteceu.
E eles então começam a se cortar, derramar sangue no chão, mas nada acontecia. E Elias ainda fala assim: será que ele não foi viajar? Elias ainda desafiava ele: será que ele não foi passear? Será que ele não está dormindo? O Deus de vocês não está dormindo? Que ele não responde? E eles fizeram de tudo e não houve resposta. Aí Elias pegou e falou assim: agora é minha vez. E a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. Você sabe o que é restaurar o altar? É arrumar a vida, é ajustar aquilo que está errado. Então Elias pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e monta um altar. E ele monta um altar ali representando, porque o altar que representava a nação de Israel tinha sido derrubado, desmanchado, não tinha mais nada. Eu quero falar para você que espiritualmente também nós temos um altar de adoração para Deus, um altar de oferecermos os nossos sacrifícios, a nossa adoração, o nosso louvor. Muitas vezes esse altar está em ruínas. Quantas pessoas às vezes estão servindo Deus, mas o altar está em ruína? Não está servindo Deus como deveria, não guarda a palavra, está com um pé no mundo, o outro na presença de Deus, envolvido com as coisas do mundo. Hoje a tecnologia é tão grande, né? É tão fácil das pessoas se envolverem com as coisas do mundo. É tão fácil se envolver com as músicas do mundo. É tão fácil aceitar as coisas que a mídia oferece pela televisão, pela internet. É tão fácil entrar na internet ali e ver coisas que não é para ver. É tão fácil. No começo eu falei para você que às vezes a pessoa se converte, mas ela não se liberta do mundo, ela traz o mundo junto com ela, e ela quer viver uma vida de santidade, uma vida de adoração, mas ela não quer se desprender do mundo. Ela quer continuar fazendo as coisas que satisfaz a carne, que satisfaz os anseios dela, mas ela tem que se libertar disso. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da carne e do Espírito. Então a pessoa tem que nascer de novo, deixar o mundo para lá, deixar as coisas para lá, deixar os vícios, a bebida, os palavrões, a vida, tudo que tiver de errado deixar para lá e consertar o altar. Aquilo que a pessoa não está fazendo, aquilo que é dentro da palavra de Deus, o altar. Quando estava em Mojimirim, nós fizemos um altar, e para cada pedra do altar tinha algo que a gente marcou naquela pedra, e a gente deveria restaurar o nosso altar. Eu me lembro de algumas coisas, né? A pedra da fé, por exemplo, a pedra da perseverança, da adoração, a pedra da fidelidade. E nós montamos aí o altar, e cada pedra tinha um nome para montar o altar. E às vezes nós precisamos olhar para nós e ver se do nosso altar de adoração, de sacrifício, alguma pedra não escorregou, não caiu, e a gente precisa trazer ela de volta e montar o altar para podermos adorar a Deus, para que a unção e o poder de Deus seja derramado sobre nós. E isso quem faz é cada um de nós em particular. É você que cuida da tua vida espiritual. Prega para o teu irmão, fala assim: meu querido, é você que tem que cuidar da tua vida espiritual. Prega duro para ele. Fala para ele: eu posso orar por você, mas quem cuida da vida espiritual é você, porque a salvação é individual. Quando eu for me apresentar a Deus, se eu chegar para Deus e falar assim: oh Deus, espera aí, minha esposa vai vir aqui e ela vai falar que eu cuidei bem dela, eu tratei bem ela. Não vai dar para fazer isso, ela não pode vir, porque o negócio é entre eu e Deus, é entre você e Deus.
Então por isso, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, do nosso altar, e aquilo que estiver errado, nós temos que arrumar, e foi o que Elias fez. Elias então começou a pegar aquelas pedras e representando cada uma das nações de Israel, e o povo de Israel entendia muito bem o que Elias estava fazendo, entendia muito bem o que era a restauração daquele altar, que era o conserto com Deus, porque eles tinham abandonado os caminhos do Senhor, eles tinham deixado de adorar a Deus, de servir Deus, de guardar a palavra e de temer o Senhor, e tinham se voltado para o Deus Baal. Então eles entendiam muito bem o que Elias estava fazendo ali. E quando Elias terminou de montar o altar, ele, em volta do altar, ele faz um risco profundo, como se fosse para plantar sementes em volta. Colocou o sacrifício em cima ali do altar. E falou assim para as pessoas: tragam água aqui. E trouxeram água, e ele deitou em cima de tudo aquilo ali, e a água correu para o rego que estava tudo em volta. E 3 vezes ele pede água, a ponto de todos os regos ali se encherem. E aí ele faz a oração: ó Deus, mostra para esse povo quem é o Senhor. Consome essa oferta, esse sacrifício de adoração. E ele vai orando, e de repente fogo do céu desce e cai sobre aquele altar, e tudo ali é consumido. E aquele povo fica assustado: nossa, o que está acontecendo? E o profeta fala assim para o povo de Israel: só o Senhor é Deus. E aí aquelas pessoas que estavam afastadas de Deus, todos eles começam a falar: só o Senhor é Deus. Fala comigo: só o Senhor é Deus. Fica de pé um pouquinho, fica de pé. Vai lá, bate palma assim, ó. Fala assim: só o Senhor é Deus. Bem forte: só o Senhor é Deus. De novo: só o Senhor é Deus. De novo: só o Senhor é Deus. Amém? Pode sentar. Nós temos que entender que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, não existe ninguém. E aí o Senhor faz consumir todo o holocausto. E aí o profeta pega e fala assim: olha, vamos exterminar agora todos os profetas de Baal. Quando os profetas de Baal ouviram falar isso, eles saíram correndo. E o povo de Israel foi lá e cercou ele, levaram até o ribeiro. E o profeta exterminou todos eles. Todos eles. Aí Deus falou assim para o profeta: vai lá e fala para Acabe que vai chover. Amém? Então veja bem, 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de sofrimento, não chove, o povo na idolatria, o povo longe de Deus. Mas naquele momento que é feito o sacrifício, o povo proclama: só o Senhor é Deus, em arrependimento ao pecado, ao erro, por eles estarem distante de Deus. Os profetas de Baal são mortos. Então acabou aquela idolatria. Então agora Deus fala assim: agora eu posso abençoar, eu posso mandar a chuva. E aí ele manda um recado para Acabe e fala: Acabe, come, se alimenta, porque daqui a pouco vai vir uma chuva muito forte. Vai vir Diogo, vem cá, Diogo. Vai vir uma chuva muito forte. Vem cá você também. Aí Elias e o servo de Elias. Aí Elias chega para o servo dele e fala assim: então você vai lá e falou para Acabe, então agora vem aqui comigo. Dobra o joelho aqui, Elias. Dobra aqui assim, ó, de frente para tu. Isso. Agora ponha o rosto nas pernas. Elias está orando, porque Deus tinha falado que ia chover. Só que o céu está completamente azul.
não tem nuvem, não tem nada. Aí daqui a pouco Elias fala, o servo dele está observando. Ele pega e fala para ele assim: Vá até a janela e veja se tem alguma nuvem lá. Vai lá até o fundo. Ele vai até a janela e ele olha, e ele procura, mas não tem nada. O céu está limpo. E ele volta e fala: olha assim, homem de Deus, não tem nada. Homem de Deus, não tem nada. Volta lá e olha de novo. Ele vai novamente lá, ele olha, mas ele não vê nada. Tem hora que é assim ou não é? Tem hora que você olha e não vê nada. Você fala, não vai acontecer. Aí a sua fé desmorona. E às vezes a gente perde de ser abençoado porque falta fé na gente. O servo dele não consegue ver, mas o profeta está vendo, porque ele tem fé, ele acredita na palavra, naquilo que Deus fala. E ele fala para o servo dele: vai lá de novo e veja. Agora você vai. Tem uma pequena nuvem no tamanho de uma mão. Ele vê uma nuvem do tamanho de uma mão. Deus não precisa de muito. Do pouco ele faz muito. Quando ele fala isso para Elias, Elias levanta e fala assim: vai chover muito. Vai chover uma nuvenzinha aqui que é. Talvez o servo dele falou assim: esse homem está doido. Como que vai chover muito? E a palavra de Deus fala assim: que o céu se escureceu. Pode ficar de pé um pouquinho. O céu se escureceu. E Acabe, quando viu o céu escuro, ele subiu na carruagem dele e ele colocou os cavalos a correr para ir até Jezebel, até o palácio. O profeta aqui ele sai correndo, alcança os cavalos e chega primeiro do que Acabe. Fala para o teu irmão: você vai chegar primeiro na bênção, porque o Senhor é com você. Às vezes nós precisamos entender que Deus cuida de nós e a bênção está sobre nós, mas às vezes a gente não vê, a gente não enxerga. Então é hora de usar a fé, é hora de acreditar, é hora de determinar, é hora de saber que as coisas acontecem na nossa vida. E Acabe chegou então para Jezebel e falou assim: Jezebel, Elias matou todos os profetas de Baal, e o povo se voltou para ele. Jezebel era uma mulher muito ruim, e ela falou assim: mas ainda hoje eu vou acabar com a vida de Elias. E passa a ordem para perseguir Elias. Agora eu vou falar para você uma fraqueza de Elias. Elias era um homem forte, um homem de oração. Mas agora aparece uma fraqueza dele que às vezes acontece com você. Só que Deus não quer que você seja fraco, Deus quer que você seja forte. Deus quer cuidar de você. E aí Elias recebeu o recado: ó, Jezebel falou que vai matar você. Jezebel falou assim: que hoje não passa a tua vida, que ela vai acabar com você, vai matar você. Veio o recado. O menino tremeu. E aí o profeta pegou e chamou o menino e falou assim: vamos embora, vamos sair daqui, vamos embora, vai para lá, vamos embora, vai lá, gente. Aí quando chegou num determinado lugar, ele dispensa o menino. Fala assim: vai, pode ir embora, vai para tua casa, fica tranquilo, eu vou
Vou ver o que eu faço da vida. E ele vai começar a pensar. Ele começa a pensar na vida. Começa a pensar nos problemas dele. Ele começa a pensar nas coisas erradas que deu para ele. Ele começa a se martirizar e fala: meu Deus do céu, eu orei, Deus fez cessar o céu, os corvos trouxeram comida para mim, eu vi tantos milagres, eu tenho servido Deus, eu tenho guardado a palavra. De todo o povo de Israel só sobrou eu estou sozinho aqui servindo Deus, estou sozinho servindo Deus. Os outros profetas morreram e eu estou sozinho agora aqui. Aí sabe o que ele faz, gente? Ele vem aqui, ó. Baixa aí. Deus, eu não aguento mais. Estou sofrendo muito. Só sobrou eu como profeta. É muito problema. É muita carga para mim. Eu não aguento mais. Tira a minha vida. É melhor eu morrer. Ele deitou embaixo de uma arvorezinha e pediu a morte. Fraqueza de Elias. Quantos cristãos passam por isso? Não perde a morte física, mas perde a morte espiritual. Eu não vou na igreja mais. Eu não vou servir Deus. Só eu que trabalho, só eu que faço as coisas. Ninguém está ligando para a obra de Deus. Tudo é eu que tenho que fazer. Eu não trabalho mais, eu não quero nem cargo. Vou ficar perdendo tempo de vir ensaiar para louvar a Deus. Vou perder tempo de fazer o trabalho dos homens, das mulheres, dos jovens, e eles não vêm. Começa a murmurar. Eu acho que não adianta servir Deus, as coisas estão dando errado para mim. Em casa eu estou com um problema em casa. Meu marido não vem para a igreja, não se converte, ainda fica bravo comigo de ir para a igreja, quer bater em mim. Talvez melhorar a coisa, parece que piora, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, parece que os problemas vêm. Comecei a ser dizimista. Comecei a ser dizimista fiel. Furou o pneu do meu carro. O que é isso, Deus? Como que fura o pneu? Sou dizimista. Normal, se passou em cima de um prego. Minha geladeira quebrou porque ela está velha, faz tempo que você tem ela, tudo quebra, carro quebra, geladeira quebra, televisão queima. E a pessoa parece que não entende, ela usou muito. Aí ela quer culpar Deus. Eu comecei a ser dizimista e agora parece que o problema aumentou. Não aumentou o problema. É você que está pedindo a morte espiritual. É você que está tirando a presença de Deus da tua vida. É você que está murmurando para com o Senhor. Não é isso que Deus quer. Um profeta que tem um poder de palavra, que tem um poder de unção, ele agora está o quê? Estressado. Então tem cristão que se estressa, mas por que ele se estressa? Porque ele não lança a ansiedade dele diante do Senhor, sendo que Jesus fala assim: todo aquele que lançar a mim de maneira nenhuma, eu o deixarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em todo momento Deus está falando: eu cuido de você, eu trato você. Você vai ter lutas, vai ter as aflições, mas eu venci o mundo e você vai vencer também. Não peça morte espiritual. Quantos cristãos que começaram assim e morreram espiritualmente, hoje não estão servindo Deus. Se Jesus voltar, ou se eles foram chamados porque acabou o tempo deles, eles não vão poder entrar na cidade santa, não vão poder entrar no céu.
que a salvação Jesus deu para nós, mas nós temos que conservar ela. E é uma escolha. Então não deixe a morte espiritual chegar até você, de achar que você não é útil, que ninguém liga para você, que ninguém ama você. E é aquela que a pessoa começa a se tornar vítima espiritual. E ela então fica estressado, doente, pedindo a morte como Elias. Elias pediu a morte. Coloca aqui para mim, filha. Elias pediu a morte. Aquele ali, o outro. Elias pediu a morte. Talvez você algum dia pediu a morte espiritual para você também. Você falou, não vou mais à igreja. Não, só esses ali, só esse e a água. A outra água. Já está aqui. Você pode guardar isso aqui. Talvez você tenha pedido já a morte espiritual. Talvez você tenha falado assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Que sofrimento, que dor, é problema, é luta. Mas eu sempre tenho falado para você, se falta lenha, o fogo apaga. Quem tem que pôr lenha na vida espiritual é você. Eu como pastor estou aqui para te orientar, para te ensinar a servir Deus, a guardar a palavra, a motivar você a se aproximar de Deus. Mas é até onde eu posso chegar. Mas é você que tem que ter o desejo da presença de Deus, a sede da presença de Deus, o querer de Deus. O salmista fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Eu quero a presença de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero a unção de Deus na minha vida. Você precisa querer. O próprio Jesus fala assim, aquele que tem sede, venha até mim e beba da minha água, porque aquele que beber da minha água vai fluir para a vida eterna. Então isso quer dizer que é nós que temos que querer, que temos que desejar, porque Deus já fez a parte dele e Ele cuida da gente. O profeta está ali. Mas Deus, quantas vezes Deus já cuidou de você? E o profeta está dormindo ali, achando que vai morrer. Está faltando aqui. Então é isso que eu quero. Aparece um anjo e fala assim, Elias, levanta, Elias. Para com isso, Elias. Eu tenho cuidado de você. Você tem muita coisa para fazer ainda. Seu tempo não acabou ainda, Elias. E eu quero que você beba dessa água e coma desse pão. Elias então come. O que representa isso? Deus alimentando Elias, fortalecendo Elias para ele não morrer. Porque ele está no deserto, embaixo de um zimbro, calor intenso, está cansado, está estressado, está se entregue, acabou as forças dele. Ele toma, ele come, mas parece que não resolve muito. Ele volta a deitar de novo. Ele volta a deitar de novo e parece que não resolveu. Sabe, tem hora que Deus fala com a gente, que Deus puxa a orelha da gente. Parece que a gente não dá crédito. É ou não é? A pessoa continua do mesmo jeito. Deus está falando, Deus está orientando, mas a pessoa continua do mesmo jeito. Ela não tem uma reação, ela não tem uma motivação, ela não faz nada para mudar aquela situação. Porque
é diante das nossas atitudes que as coisas mudam em volta de nós. Se nós ficarmos reclamando da vida, murmurando, reclamando e olhando para as dificuldades, a gente se afunda mais. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus e falamos assim: meu Deus vai me abençoar e vai me dar o livramento, eu confio no meu Deus, o Deus é comigo. Então você se ergue, você se levanta, você se fortalece, ainda que esteja difícil. E aí o anjo vai lá de novo. Ô Elias, levanta aí. Oxa, eu pensei que você ia se fortalecer agora. Mas Deus mandou novamente aqui, falou para você beber a água e comer do pão. E agora ele bebe a água, ele come do pão. Nessa hora, entra uma unção nele. O corpo dele, com aquele pouco de água, é hidratado. Aquela fome que ele tinha desaparece. Aquela fraqueza que ele estava sentindo, aquela angústia, sai dali. E Deus fala para ele: vai agora a caminho de Horebe. E Elias sai dali da presença daquele lugar, daquele pé de zimbro. Agora, fisicamente ele está fortalecido. E Deus então começa a tratar da vida deles, da vida espiritual dele. É o que Deus faz com a gente. E a palavra de Deus fala assim, que com aquela água e com aquele pão, ele andou 40 dias. 40 dias, 40 noites. Ele andou e aquilo fortaleceu eles. Porque Deus cuida daqueles que são seus. E ele vai para caminho de Horebe. Domingo que vem eu falo sobre a chegada até Horebe. E você precisa chegar em Horebe. Amém? O que é Horebe? Horebe é o monte de Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Você que está talvez estressado espiritualmente, talvez na sua vida espiritual, no seu tempo que você está servindo Deus, já aconteceu tanta coisa ruim, talvez mágoas, decepções que você teve, que isso fica dentro do teu coração e isso não deixa você caminhar até a Horebe, não deixa você desenvolver o teu ministério, não deixa você servir Deus. Você fica amarrado, fica preso naquilo ali, quase que morto espiritual. Você não consegue servir Deus como é para você servir. Você até pensa: eu quero servir, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer o meu melhor, mas parece que você está amarrado, você não consegue. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus liberte você, para que você passe a ser um adorador em espírito e em verdade, para que você sirva a Deus com alegria, para que você seja fiel a Deus, para que você ore, para que você tenha prazer em ler a palavra de Deus. Tem crente que não lê mais a palavra de Deus, tem cristão que não ora mais, não fala mais com o Pai. Para você voltar a orar, para você voltar a ler a Bíblia, para você voltar a jejuar, para você voltar a buscar a Deus como você fazia antes. Volta para o primeiro amor, volta para o primeiro estágio seu. Deus quer abençoar você, quer fortalecer você, você pode muito. Então, faça como Elias, levante e caminhe, porque tem muita obra ainda para você fazer. Tem muita gente que você precisa ganhar para Jesus. Tem a sua casa, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos, pessoas que você conhece, que olham para você, que eles precisam da salvação, mas para que eles sejam salvos, você precisa estar bem com Deus.
Que nessa noite Deus restaure você, que Deus cure as suas feridas, que Deus sare a tua alma, que Deus transforme a tua vida. E eu quero dar para você o pão que Elias comeu e a água que Elias bebeu, para que você se fortaleça, cresça e fique abençoado na presença de Deus. Se coloque em pé, meu querido. Coloque a mão na altura do teu coração. Olha para a tua vida espiritual. O que você precisa se ajustar? O que você precisa